Genética, para mim, é teste de paternidade, é irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Genética, eu não saberia explicar para você. Genética, para mim, é um estudo que vai avaliar muitas coisas, desde doenças até como as pessoas evoluem, os animais. Genética, para mim, são aquelas características que um elemento possui, que são herdadas, né, de pai para filho. Genética é tudo relacionado ao DNA, é o que eu entendo. DNA é como que forma os genes, né? Aquela espiral, toda aquela história. É uma molécula que contém informações, né? Dão origem a outros processos. DNA é o que nos dá a nossa formação física. É o que está gravado em nós, dentro de nós, de tudo aquilo que nós trazemos. O DNA é o código que está em cada uma das nossas células que determina o nosso genoma e todo o conjunto de proteínas que a gente codifica. Eu acho que tem muito a ver comigo, porque eu posso vir a ter problemas de saúde dos quais o tratamento dependa de uma evolução da genética. Eu acredito que vários comportamentos são frutos da nossa genética. Eu acho que é estudar a vida, né? Estudar a genética é estudar a nossa origem, né? Hoje em dia é algo que se tenta aprimorar, né? Tendo em vista cada vez pesquisar, conseguir o maior índice de saber detalhes de que tu pode modificar ou não para visar a melhora da condição de saúde de uma pessoa, né? O Pesquisa em Pauta entrevista o professor de pós-graduação em genética, Francisco Salzano. No programa, gravado durante o Salão de Iniciação Científica de 2009, ele fala sobre a história da genética e as principais discussões éticas que envolvem as pesquisas na área. Professor Salzano, queria agradecer a presença do senhor e, inicialmente, eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor compreende a pesquisa hoje no campo da genética. Ela seria hoje realmente a ciência do século XXI? Realmente houve um desenvolvimento que pode ser considerado como fantástico. Na área da genética, ela é uma ciência relativamente jovem, ela pode ser demarcada como iniciando em 1900 exatamente, quando foram redescobertas as chamadas leis de Mendel. E ao longo de todo o século XX foram se desenvolvendo uma série de investigações muito importantes em diferentes tipos de organismos. E há uma fase, vamos dizer, clássica, na qual o foco era o organismo em si e as relações entre eles obtidas através de modelos experimentais, animais ou plantas. E a partir da segunda metade do século XX, então, é que começa a haver um desenvolvimento ainda mais rápido, especialmente a partir da descoberta da estrutura do próprio material genético, que é o DNA, né, o ácido desoxirribonucleico, e o desenvolvimento de técnicas moleculares e de bioinformática que revolucionaram a área. Então, atualmente, praticamente todo mundo sabe o que é DNA, está na boca do povo, como se diz. E, em boa parte porque um dos testes que foram desenvolvidos se relacionava com a determinação de paternidade, que era um problema social, é um problema social importante. E a partir então dos estudos do DNA especificamente, estudo direto do DNA, se conseguiu agora determinar praticamente com certeza se uma determinada pessoa é ou não o pai de uma criança. Então, essa é apenas uma dos exemplos de aplicação bem específica. Mas há toda uma área de desenvolvimento também relacionado com aplicações práticas, relacionadas com a agricultura, com a pecuária e com a medicina humana. Então,
também, atualmente, há toda uma área de investigação chamada medicina genômica, na qual, então, são aplicados os testes, realizada uma série de investigações com relação a doenças hereditárias, que têm sido cada vez melhor caracterizadas, mas não só isso, quer dizer, na área da biologia molecular, a identificação de micro-organismos específicos, então, uma série de agentes causadores de doença, que agora pode fazer um teste específico do DNA deles para saber se eles estão lá mesmo ou não. Então, uma área de desenvolvimento muito grande e que com isso trouxe uma série de implicações também sociais, porque conhecimento é poder, isso é um chavão que se diz por aí. Então, o conhecimento em si não é nem bom nem ruim, mas a aplicação do conhecimento pode ter repercussões éticas ou não éticas. E isso também está sendo cuidadosamente investigado por uma série de pessoas. Então é uma época maravilhosa para a gente estar dentro dela.